aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá então para mais uma aula nossa, mais uma videoaula. E essa videoaula ela será um pouco diferente. Vocês receberam as duas primeiras aulas de língua portuguesa. Vocês receberam uma parte mais teórica, uma parte mais conceitual e ao final dessas aulas eu passei para vocês várias atividades, certo? Então agora chegou o momento de nós resolvermos essas atividades, de nós comentarmos sobre isso. Então a nossa aula de língua portuguesa de hoje, de gramática, será uma aula de resolução de exercícios das aulas 1 e 2 de língua portuguesa na área da gramática, beleza? Então é o seguinte, se você assistiu aquelas aulas de gramática e você fez a sua lição, você continua assistindo a esse videoaula. Caso você não tenha feito, pause aí, pause essa aula e vá fazer os exercícios primeiro. Por quê? Porque se você não fizer isso, vai ficar apenas uma cópia. Não vai resolver nada e você não vai conseguir aprender. Então, só prossiga com essa aula se você resolveu os exercícios, se você fez a sua lição de casa. Fechado? Combinado? Posso continuar? Beleza, então, vamos continuar. Olha só, pessoal, eu havia pedido que vocês fizessem os exercícios lá da página, da primeira aula, tá? Da página 54, que iria até a página 57. Então, da primeira aula, exercícios equivalentes à primeira aula, era da página 54 até os exercícios da página 57. Iria do exercício 29 até o exercício 38, correto? Então, vamos lá. Esses primeiros exercícios aqui, até o 34, correspondem a uma tirinha, uma história em quadrinhos que nós temos ali. São 4 quadrinhos. Nós temos 2 coleguinhas que estão na escola conversando a respeito de alguns assuntos, de alguns temas. Bem rapidão, só para situar você. Lá na página 54, aquela história em quadrinhos que tem lá, beleza? Olha só, nós temos as 2 coleguinhas conversando ali. Ela vai falar assim: o mundo é uma beleza. Aí a outra pergunta: com certeza? No fundo, é só tristeza. A tristeza inibe a delicadeza. Delicadeza não é moleza. Ela usa até ali uma gíria, né? Com franqueza, beleza é proeza da natureza. Natureza sem franqueza é beleza sem proeza. Daí elas se despedem e a mais clara vai falar assim: o bom da escola são os nossos bate-papos filosóficos. O textinho é esse, os exercícios eles vão corresponder aí a esse texto. Fechou? Vamos ao primeiro exercício, que é o exercício 29. Preste muita atenção. No exercício 29, o enunciado diz o seguinte: analise as afirmativas a seguir e identifique aquelas que podem aplicar-se ao texto lido. Ou seja, gente, nós temos ali 4 afirmativas, 4 opções. Você vai assinalar, você vai marcar somente aquelas, apenas aquelas que correspondem ao texto, ou seja, que tem a ver com o texto, certo? Vamos para a primeira. A primeira afirmativa diz o seguinte: as frases organizam-se atentando essencialmente a um padrão rítmico e sonoro. Tem a ver com ritmo e com som. Quando nós lemos ali aquela história em quadrinhos, nós vamos perceber que existe rima, existe ritmo e existe som. Ou seja, a primeira opção já é uma opção ali que você vai marcar como certa. Seguindo, não produzindo um sentido objetivo. Então a primeira opção está correta, você vai marcar a primeira opção. A segunda opção, vamos ver o que diz. Evidencia-se evidencia-se um tratamento irônico em relação à consistência do que se ensina nas escolas. Fala sobre um tratamento irônico em relação àquilo que se ensina nas escolas.
vai usar também ali um termo irônico, principalmente na última fala da coleguinha ali do cabelo mais clarinho. Então, a questão 2 também tem a ver com o texto, certo? A 3, vamos ver se a 3 tem alguma coisa a ver com o texto. O texto se configura como um elogio ao modo como se produz literatura e se estuda filosofia na escola. Cara, o texto ele faz elogios à maneira que se produz literatura. Não lembro de o texto ter falado sobre isso. Então, deixa número 3 ali, provavelmente não esteja correto, certo? Número 4, pode-se depreender uma crítica ao sistema educacional. Sim, que alfabetiza as crianças, fazendo uso de palavras e frases que são arranjadas de maneira artificial, como as frases de cartilha, tipo, vovô viu a uva. Tem a ver com o texto, né? Eles utilizam de algumas palavras ali que são palavras que foram usadas somente para dar ritmo, para que o som seja parecido. Vamos ver então qual dessas opções estão corretas. Cara, a opção correta é a opção C, que abrange ali a primeira, a segunda e a quarta afirmativa ali. São as 3 afirmativas que estão corretas. Então, no exercício 29, a opção correta é a letra C. Demorou? Vamos continuar então. Nós temos aí o exercício 30. A construção desse bate-papo caracteriza-se pela... Cara, vamos ver aí o que diz o exercício 30. Como se constrói esse bate-papo? Como que funciona? A ausência de interação entre as interlocutoras do diálogo. Existe uma ausência entre a interação? Elas não estão interagindo? Eu acredito que seja o contrário. Elas estão interagindo. Há uma interação bem legal da parte delas. Ainda que elas ficam ali fazendo rimas e tal, existe uma interação. Então, tá errada a letra A. Então, nós não marcamos a letra A. Carência de conteúdo temático comunicativo no diálogo. Existe uma carência no conteúdo do tema ali, elas estão falando sobre temas filosóficos, elas ficam ali filosofando entre si, então não há uma carência. Então está errada a letra B também. Vamos à letra C. Compreensão da proposta interativa por parte das interlocutoras. Como assim? As duas meninas que estavam conversando, elas estavam se entendendo? Estava acontecendo uma comunicação? Ou seja, a mensagem estava sendo completa? Uma falava, a outra entendia e assim por diante, né? Vice-versa? Sim, havia ali uma compreensão da proposta interativa. Então a letra C é uma resposta aí que pode estar certa. Já mudei o slide aqui, nós vemos que a letra C é a resposta correta. Por que não seria a letra D? Vamos lá. Habilidade das interlocutoras em fazer pausas curtas. Gente, elas não estão fazendo pausas. O objetivo delas ali não é fazer pausas curtas. Elas estão desenvolvendo um diálogo, uma comunicação. Para isso, elas não têm intenção de fazer pausas curtas. A letra D, então, não se encaixa por isso, porque a ideia delas não é fazer pausas, ok? É a letra C. Vamos para a letra E. Necessidade de se encontrar um sentido no que se diz. Cara, não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Elas não precisam encontrar um sentido, elas estão jogando conversa fora, elas estão filosofando ali sobre assuntos, sobre temas. Então, não precisa encontrar um sentido adequado no que se diz respeito à comunicação delas. A ideia do texto não era essa. Então, nós vimos ali que a correta do exercício 30 é a letra C de casa, C de cebola, beleza? Próximo, exercício 31. Uma conversação oral, lembrando que nós estávamos estudando nas aulas anteriores, né, nos nossos videoaulas, que
nós estudamos a questão da oralidade, da escrita, as marcas de oralidade e as marcas da escrita. Pois bem, isso está sendo colocado em prática, está sendo posto em prática agora na resolução desses exercícios. Olha lá, uma conversação oral, devido às condições em que ocorre, é marcadamente caracterizada pela busca de interação, pela tentativa de encontrar um meio de expor ideias, de modo a se fazer entender. Sim, quando nós estamos nos comunicando, nós queremos que a mensagem seja transmitida e que haja um entendimento. Fechado? Agora vem a pergunta. No caso da interação que ocorre nesses quadrinhos, qual é o objetivo das personagens? Então, qual é o objetivo nos quadrinhos da comunicação entre essas personagens? A resposta é a seguinte: o objetivo das personagens é, naquele quadrinho ali, naqueles quadrinhos ali, brincar com as palavras. Elas fazem um jogo com essas palavras, brincam, né, com essas palavras. Fazer um poema rimado, sim, é uma possível resposta também. Possível não, é uma resposta certa. Discutir temas filosóficos, também acontece. Então a resposta completa seria essa. O objetivo das personagens é brincar com as palavras, fazer um poema rimado e discutir temas filosóficos. Anotou aí? Bora seguir então, exercício 32. O exercício 32 vai falar o seguinte: as falas das personagens nos 3 primeiros quadrinhos caracterizam-se. Vamos ver então qual é a característica, porque como essas falas elas se caracterizam. Letra A, pela falta de atenção a um tema pré-determinado, não se encaixa em relação à fala das personagens. Não é pela falta de atenção a um tema. Não, elas estão ali jogando conversa fora, estão brincando com as palavras, estão tratando de temas filosóficos. Letra A, então, elimina. Letra B, as falas dessas personagens, elas se caracterizam pela tentativa de exploração de recursos sonoros. Cara, vamos pensar um pouquinho. Elas ficam brincando ali com o som das palavras, rimando. Então, nós vamos perceber ali que a letra B de bola, B de bondoso, e assim vai, a letra B, então, é a resposta que está correta. Elas caracterizam-se pela tentativa de exploração de recursos sonoros. Recursos sonoros, como você bem sabe, são os recursos que envolvem sons da fala, beleza? Letra C, por que não é a letra C? Caracterizam-se pelo desrespeito das interlocutoras aos turnos de fala. Não, existe uma sequência, uma respeita a fala da outra, ninguém se mete na conversa da outra, então uma respeita o turno da outra falar. Existe um respeito, uma sequência lógica na fala de cada uma. Letra D, né? Caracterizam-se pelo empenho em argumentar a favor de uma opinião. Cara, ninguém ali está defendendo uma opinião. Então foge a característica da fala. Ninguém está querendo defender um argumento, um ponto de vista. Estão filosofando aí, batendo papo, conversa fora. Letra E não é pelo seguinte: caracterizam-se pelo uso expressivo de pausas e hesitações. Gente, não tem pausa. Nessa história em quadrinhos ali não tem pausas, não existem pausas. Então também está errada, foge ao que está perguntando no enunciado. É muito importante que vocês prestem atenção naquilo que está pedindo no enunciado. Neste caso do exercício 32, o enunciado pede o seguinte: a respeito da fala das personagens. Ele quer saber ali quais são as características a respeito das falas. Então é sobre isso que você vai pensar, e você viu ali, eu dei a resposta para você. A resposta, letra B, é a que melhor se encaixa com as características das falas. Certo? Exercício número 33. Vamos lá, o 33 diz o seguinte: é correto afirmar, de acordo com o texto,
que, de acordo com o texto, é correto afirmar. Vamos ver o que está certo de acordo com o texto, tá? Primeiro, letra A. Depende da ação do homem a aquisição da qualidade de ser fraco, segundo o que se afirma no terceiro quadrinho. Gente, o terceiro quadrinho fala alguma coisa a respeito de ser fraco? Não fala nada sobre ser fraco. Fala sobre franqueza, que é uma outra coisa que é diferente, o sentido é totalmente oposto. Elimina então a letra A. Letra B, é fator de incremento da delicadeza o grau de tristeza em que se encontra uma pessoa no segundo quadrinho. Cara, não tem nada a ver com isso ali, ninguém está triste ali. Elas estão falando que a tristeza inibe a delicadeza, mas elas não estão incrementando, elas não estão colocando nada a mais, certo? Elas estão explicando, mas não acrescentando nenhum conhecimento além daquilo que já está posto, além daquilo que já está escrito ali. Então você vai eliminar também a letra B. Letra C. A antítese entre tristeza, o primeiro quadrinho, e delicadeza no segundo quadrinho. Antítese é uma figura de linguagem. Em que consiste essa figura de linguagem? Antítese é uma figura de linguagem que trabalha com os opostos. Podemos chamar de antônimos, tá? Então ali, há uma antítese entre tristeza e delicadeza, não tem nada a ver, não é oposto, não é antítese, tristeza e delicadeza. Então, ou seja, não é a opção correta. A letra D diz assim, são predominantemente pessimistas as falas da personagem de cabelos escuros. Será que as falas da personagem de cabelo escuro são falas pessimistas? Vamos ver. O mundo é uma beleza. Existe pessimismo nisso? Não, existe o contrário, otimismo. Então, na letra B também não está correto. Sobrou a letra E. É óbvio que é a letra E. Então, gente, o que diz a letra E? É correto afirmar, de acordo com o texto, que, letra E, ocorre uma gíria no segundo quadrinho. Eu já falei sobre isso no momento que eu li os quadrinhos para vocês. Sim, tem uma gíria no segundo quadrinho e ela se relaciona à ideia de exigência de esforço. Sim, olha lá, delicadeza não é moleza, ou seja, para você ser delicado, você precisa se esforçar, você precisa tentar. Então a resposta correta, de acordo com os quadrinhos, de acordo com o texto da 33, é a resposta da letra E. Seguindo, olha lá, letra E. 34, vamos lá para o número 34. Responda, letra A, o que falta nesse diálogo para que ele se torne mais próximo da forma oral? O que falta? Vamos para a resposta. Faltam no diálogo pausas para se tornar mais próximo da realidade, faltam pausas. Hesitações, que são características da fala, repetições, itens característicos à oralidade. Então a letra A, o que falta para esse texto, esse diálogo se tornar mais próximo da forma oral? Isso aqui, pausas, hesitações, repetições e que são os itens característicos da oralidade. Letra B, 34B. Se o diálogo tivesse as marcas da oralidade citadas por você, ele cumpriu o seu propósito crítico da mesma forma? Cumpriria o propósito crítico da mesma forma? Vamos ver então. Não, ele não cumpriria o seu propósito crítico. Por quê? Pois essas marcas, se essas marcas fossem aplicadas ao texto, ele perderia o artificialismo, deixaria de ser artificial. A ideia daqueles quadrinhos ali, galera, é ser um texto artificial, necessário para cumprir ali o seu propósito crítico. Então, não, pois essas marcas, se nós aplicássemos essas marcas, ele perderia a ideia de um texto artificial, que era o grande propósito, o grande objetivo do texto. 35, vamos dar uma apuradinha aí. Exercício 35, ele vai falar o seguinte. Deixa eu ver aqui. O 35 é sobre o texto do conselheiro. Vamos lá, vai falar sobre a questão
do Dr. Camargo, do Padre, certo? Então já é um outro texto. Você vai ler aí, já leu com certeza na sua casa o texto, e vamos para as perguntas e para a correção. Como se dá a identificação dos locutores na maior parte do diálogo? Ou seja, gente, como que nós vamos identificar as falas? Quem está falando agora? Quem falou anteriormente? Como se dá a identificação dos locutores, de quem está falando na maior parte do diálogo? A resposta é simples. A identificação, né, das falas se dá pelo nome. Então coloca-se lá o nome do sujeito, do indivíduo, antes da fala dele, citado antes ou depois dos verbos de elocução. O que significa isso, verbos de elocução? É a mesma coisa que verbos de sende. Tá, mas o que é isso? Verbos de elocução são verbos que vêm antes da fala do personagem. Por exemplo, os verbos como responder, e respondeu tal, e falou, e disse, e exclamou, e perguntou. Todos esses são verbos de elocução, são verbos de sende que vêm aí para orientar a fala de cada personagem. 36. A diferença entre os diálogos desse texto e uma conversa oral não registrada por escrito é: a diferença entre os diálogos desse texto e uma conversa oral não registrada por escrito é: a letra A, a alternância de turnos; a letra B, a presença de interlocutores; C, o foco no assunto tratado; D, o modo de introduzir as falas; ou letra E, o tom de voz usado pelos interlocutores. Qual é a diferença entre os diálogos desse texto e uma conversa oral não registrada por escrito? Então a diferença está ali na letra D, o modo de introduzir as falas. Essa é a grande diferença desse texto e uma conversa oral não registrada por escrito. Resposta D, de dedo. Beleza? D de Deus. 37. Assinale a alternativa em que, em vez de um sinônimo, vocês lembram que são sinônimos? Já comentei inclusive nessa aula o que são sinônimos. Sinônimos são palavras do sentido parecido, certo? Palavras com o seu sentido parecido são sinônimos. E eu citei também o que são antônimos. São palavras com o sentido oposto. Beleza? Demorou? Vamos lá então? Assinale a alternativa em que, em vez de um sinônimo, foi apresentado entre parênteses um antônimo para a palavra destacada. Nós temos ali, então, as palavras que estão destacadas e o significado ali. Na pergunta, pede o seguinte: assinale a alternativa em que, em vez de um sinônimo, foi apresentado entre parênteses um antônimo. Então, vamos lá. Qual apresenta antônimo? Letra A. A morte fora instantânea. Instantânea é a mesma coisa que imediata? Sim, é a mesma coisa. São parecidos, são sinônimos. Pede o antônimo. Letra B. Estou certa de que não se trata de um ato de desdoure, meu irmão. Desdoure é a mesma coisa que engrandeça? Cara, não. Desdoure é o oposto de engrandecer. Desdoure é você diminuir alguém, é você rebaixar, é você chatear alguém, deixar triste. Então é acabar com alguém. Não é a mesma coisa, são antônimos. Vimos lá no exercício 37 que a letra B é onde acontece o antônimo. Na letra C, concorridos é a mesma coisa que aqui aflui muita gente? Sim, são sinônimos. Lampejo é a mesma coisa que algo momentâneo? Sim, é a mesma coisa que momentâneo. Por exemplo, eu tive um lampejo, ou seja, tive uma ideia agora, foi no momento. Tá? Provada é a mesma coisa que demonstrada? Sim, de acordo com o texto, sim. 37, então ficou a letra B de bola, B de batata, beleza? Exercício 38 é o nosso último exercício da primeira aula. O exercício 38 ele diz o seguinte: em
O silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço. Entende-se que, quanto ao modo de se postar diante do documento encontrado, o Dr. Camargo, como que ele se postou, como que ele reagiu? A letra A diz o seguinte: ele agiu de forma enigmática. Cara, na letra A já está a resposta correta, que é o que diz no texto lá. Fala que o Dr. Camargo, diante da situação, né, dos documentos aí, do testamento deixado pelo pai, ele agiu de forma enigmática, ele deixou assim um suspense no ar, ele não foi muito bem intencionado. A número 38, então, a letra A é a correta, agiu de forma enigmática. A letra B, comportou-se imperceptivelmente? Não, as pessoas perceberam a maneira como ele reagiu. Letra C, feriu os sentimentos de Estácio, que era o filho, né, do pai que havia morrido? Não feriu, porque ele agiu de forma enigmática, ele tentou esconder. Insinuou-se ardilosamente, ele ficou tipo tendo artimanhas e elaborando um plano, então não. Né? Ele usou de sutileza suficiente, ele foi enigmático, ele quis não demonstrar todos os sentimentos que ele estava passando na hora, ele quis agir de forma assim, fria, né, e enigmática. A nossa primeira aula, então, era do exercício 29 até o exercício 38. Corrigidas, então, as atividades da nossa primeira aula, exercício 38. Nós vamos continuar com a aula número 2, que são as aulas dos exercícios. Vamos lá, então, só relembrando vocês. Os exercícios da aula 32 são os seguintes. Era para você ler os textos da página 57, se ligou aí? Agora é a próxima atividade que eu dei, então preste muita atenção. Pega lá, página 57, segunda aula de exercícios, preste atenção, 57, 58 e 59. Você leria, que é a mesma coisa que iria ler, você leria então esses textos para responder as questões. Bora então para os primeiros exercícios. Vamos lá. Exercício 39. Você ia ler um texto sobre a escrita. De acordo com o texto, vamos para o exercício 39, aula 2. Exercício 39 diz o seguinte. De acordo com o texto, a escrita. Gente, como você leu lá, todo o texto vai falando sobre a escrita, a importância da escrita e assim vai. A escrita é aprendida em contextos informais devido à sua faceta institucional? A escrita é aprendida de forma informal? Não. A escrita, uma das características dela é ser de caráter mais formal, beleza? A letra E, a letra A, tô ficando doido já. A letra A você já elimina. Vamos para a letra B. É uma criação humana advinda da invenção da imprensa? Não, no texto vai dizer que a imprensa não tem nada a ver aí com escrita, cara. A escrita surgiu bem antes da imprensa. Então elimina a letra B também. Letra C é uma prática social. Estamos falando da escrita. A escrita é uma prática social que surgiu anteriormente à prática da oralidade. A escrita veio antes da oralidade? Não, no texto vai dizer que o indivíduo ele aprende primeiro a se comunicar na oralidade e depois que já está se virando, se comunicando bem com a oralidade, aí sim ele vai para a escola, vai para a sua formação aprender a escrita. Letra C também está errada. Vamos para D. A escrita é uma tecnologia imprescindível nas cidades letradas? Cara, de acordo com o texto, essa é a opção correta. É uma tecnologia imprescindível nas cidades letradas. O que seriam as cidades letradas? Cara, onde há pessoas aglomeradas, nós estamos o tempo todo escrevendo, lendo textos, interpretando, raciocinando, refletindo. Isso é ser letrado.
Beleza? A 39, então, era a questão, a letra D. Beleza? Olha lá, está na letra D. 40, bem rapidão, vamos dar uma apuradinha aí para nós conseguirmos vencer e não ficar assim, aquela aula super extensa, né? Não é esse o objetivo. 40, de acordo com o texto, letramento. O que é letramento? Então vamos lá, de acordo com o texto, letramento é o seguinte, vamos ver se está certo a letra A. Dispensa a observância de contexto e de objetivos específicos? Não, você precisa analisar o contexto, os contextos onde a escrita está, né, o meio, enfim, então essa já cai fora. Letra B. Letramento é imprescindível para a coexistência pacífica entre as pessoas? Tem nada a ver no texto, não diz nada sobre isso, está totalmente fora de contexto. A letra B. Letra C. Letramento está relacionado à exposição dos indivíduos ao mundo da escrita? Será que letramento tem a ver com isso? Sim, a letra C está correta, está relacionado aí à exposição dos indivíduos ao momento, ao mundo da escrita. Cara, letramento é quando você escreve bem, quando você sabe escrever, é alfabetizado, domina a escrita e você domina também a parte de discursiva, a parte de questionamentos. Isso é ser letrado, é você poder interpretar, colocar os seus argumentos, o seu ponto de vista em relação ao assunto. Todos esses exercícios estão de acordo com aquilo que foi ensinado na teoria e nas aulas passadas. 40, letra C. Vamos dar uma apuradinha. 41. Releia esta passagem do texto. A escrita é usada em contextos sociais básicos da vida cotidiana em paralelo direto com a oralidade. A escrita é a representação da fala. Então vamos lá, será que sim? Será que a escrita ela é a representação da fala? Nós vamos ver que não, a escrita não é a representação da fala. Como assim? Não é a representação da fala, por quê? Pois as pessoas já sabem falar com propriedade, elas se comunicam muito bem na oralidade quando aprendem a escrever. Então a escrita não é a representação da fala. A pessoa já fala muito bem e depois que ela vai aprender a escrever. Pega uma criança para você ver. Primeiro a criança vai aprender a falar. Começa lá nas palavrinhas iniciais, papai, mamãe, aquela coisa toda. O meu filho, por exemplo, ele tem 8 meses e pouquinho, cara, ele já está falando papai e mamãe. Não é demais? Para mim é incrível. É emocionante a primeira vez que você escuta o seu filho falar papai. Voltando ao assunto, bora! 42. Marque V para verdadeiro, para as assertivas. O que são assertivas? Uma palavra diferente para dizer sobre afirmativas. Assertivas e afirmativas são sinônimos, são palavras parecidas. V para as verdadeiras e F para as falsas. Bora já para as correções. Olha lá, a primeira é falsa. Por que é falsa? A escrita independe de contextos e objetivos específicos. Nós já vimos lá atrás que a escrita ela depende dos contextos. De acordo com o contexto, você vai produzir a sua escrita. Ora mais formal, ora mais informal, enfim. Tá? Segundo, a escrita não é uma prática comunicativa relevante no ambiente familiar, lugar em que a fala é mais frequente. Gente, a escrita não é importante no ambiente familiar? Cara, é importante sim, é muito importante. Por exemplo, quando a esposa pede para o marido ir ao supermercado, só um exemplo básico. Geralmente, o marido precisa de uma listinha para não comprar coisas erradas, coisas que não precisavam, enfim. Que na maioria das vezes, é lógico que há exceções, mas na maioria das vezes a mulher está mais antenada naquilo que está faltando em casa em relação aí a alimentos, enfim, certo? Então a escrita ela é relevante sim, ela é importante no ambiente familiar. Próximo, a oralidade antecede a escrita na história da humanidade? Já vimos sobre isso também. Sim, a fala vem antes da escrita.
Então veio a primeira fala, depois de um bom tempo, veio a escrita, começou-se a utilizar e a produzir os símbolos escritos. Próximo, letramento envolve inclusão do analfabeto nas práticas da oralidade. Falso, cara. O letramento, o cara não precisa ser alfabetizado para ser letrado. Ele pode discutir assuntos, ideias, sem ser alfabetizado, por exemplo, sem dominar a escrita. Professor, mas quando ele domina a escrita, não fica ainda melhor? Com certeza, fica ainda melhor, mas não necessariamente ele precisa ser alfabetizado para saber, entender e discutir variados assuntos. Concorda comigo? Beleza, vamos lá então, próximo. Nas empresas, além da distribuição de tarefas, é comum que seja delegada a tarefa de escrever a quem tenha uma boa redação. O texto ali que fala sobre escrita diz exatamente isso, que é comum nas empresas delegar alguém, delegar uma pessoa para ser responsável pela escrita, uma pessoa que já tem um bom domínio sobre isso, que já manja de escrever, já tem um domínio maior sobre a escrita. Sim, está correto, é verdadeiro, fala ali de acordo com o texto. Lembrando que todas essas assertivas, todas essas afirmativas, elas são de acordo com o texto e não com o nosso conhecimento. De acordo com o texto, por isso que é importante você saber entender aí bem o enunciado. O que diz o enunciado? O enunciado está falando que é de acordo com o texto. Então você precisa se atentar para isso. 42, última. No trabalho, há quem não faça uso da escrita e apenas alguns têm plenas condições de escrever. Gente, todo mundo faz uso da escrita no trabalho. Todos os indivíduos, eles utilizam da escrita. E depois ali, apenas alguns têm plenas condições de escrever. Cara, todos têm condições de escrever. A diferença é que existe alguém no trabalho, na empresa, na escola, enfim, que se dá melhor na escrita, que é bom na escrita. Esse cara vai ser utilizado para ser o escriba, ou seja, o escritor, o cara que vai anotar tudo na empresa. Fechado? Número 43. Vamos lá para o 43. O 43 diz o seguinte: assinale a alternativa em que a afirmativa extrapola a informação do texto. Como assim? Vai além do que o texto está dizendo. Cita partes que não disse no texto, que está fora. Aquela que está aí além das características daquilo que contém o texto é a opção D. Olha lá, a opção D vai além daquilo que o texto está dizendo, daquilo que o texto está informando. Fala lá, nas empresas, pessoas que ocupam cargo de chefia, apesar de saberem escrever, contratam especialistas em atividade de produção textual. Cara, no texto não disse isso, né? Não disse isso. Disse que na empresa é normal que se tenha pessoas ou um indivíduo que se sobressai em relação aos outros em relação à escrita. Mas não falou que a empresa contrata um especialista na escrita, o cara da redação, o bambambam. Não falou isso. Prosseguindo, 44. Nós temos ali uma imagem e nós vamos analisar essa imagem. Nós temos um menino que está ali consolando, né, uma mulher, provavelmente seja sua mãe. E aí a parada é a seguinte, diz assim, ó, no filme Central do Brasil, a personagem Dora, interpretada por Fernanda Montenegro, escrevia cartas a pedido de cidadãos brasileiros, principalmente os nordestinos, que migravam para o Rio de Janeiro, as quais eram ditadas por esses migrantes, né? E eram destinadas a seus parentes em outro estado. A galera, então, que viria lá de outras partes, do Nordeste, por exemplo, para o Rio de Janeiro, eles pediam para escrever carta para os parentes que haviam ficado na sua terra natal, na sua cidade natal. Vem a pergunta, de acordo com a noção de letramento, lembrando, retomando então, o que significa letramento.
Letramento é o cara que ele tem condições de interpretar, de discorrer, discutir sobre vários assuntos. Ele pode ser um analfabeto, não dominar a escrita, mas ele pode ser bom na questão do letramento, que é você saber argumentar, opinar sobre os fatos. De acordo com a noção de letramento, explique esta afirmativa. Dora é uma pessoa alfabetizada e letrada. Já as pessoas que ditam as cartas para Dora são analfabetas, mas letradas. As pessoas que ditam as cartas são analfabetas, mas letradas. As pessoas eram analfabetas, não podiam, a resposta é, as pessoas eram analfabetas, não podiam escrever, porém letradas, elas eram letradas. Significa que elas tinham capacidade de argumentar e discutir sobre o assunto, sobre o que elas estavam pedindo para que fosse escrito. Beleza? 45, bem rapidão. Vamos lá. Considerando que você terá de publicar, olha só, uma linguagem mais formal, terá de publicar. Na informal seria terá que publicar. Então, considerando que você terá de publicar esse depoimento na revista, transforme esse texto oral em texto escrito. Então, na 45, nós tínhamos ali um textinho, um trecho, que era totalmente carregado de marcas de oralidade. Do jeito que foi dito, foi transcrito. Deixou todas as marcas de oralidade, gírias, pausas, hesitações, todas as marcas de oralidade haviam ali naquele texto escrito. O que pede para fazer na 45? Transformar esse texto oral em um texto escrito, ou seja, vai ter que tirar todas as marcas de oralidade que tem no texto ali, que foi feita a transposição. Cara, tirando todas as marcas de oralidade, as gírias, as hesitações, as expressões regionais, os regionalismos, olha como fica esse texto, é uma sugestão, tá? Então o textinho ali estava carregado de marcas de oralidade, era para você transcrever de modo a tirar essas marcas de oralidade. Veja uma sugestão, você fez o seu aí, se você perceber que está parecido, sem marcas de oralidade, ok. Caso você perceba que existam ainda algumas marcas de oralidade, marcas da fala, você precisa arrumar. Então vamos lá, olha uma sugestão. Meu amigo está passando por uma crise. Na parte que foi escrita ali de acordo com a oralidade é bem diferente. Olha o que diz. Bom, o meu amigo, sabe, ele está passando por uma crise, tem 4 anos que a gente é amigo. A gente é muito amigo. Cara, tá carregado de marcas de oralidade. Então vamos lá. Primeira parte, então, meu amigo está passando por uma crise. Há 4 anos nos conhecemos e, desde então, ficamos muito amigos. Somos colegas de escola, mas não estudamos na mesma sala. Antes, costumávamos estar juntos. Eu ensinava matemática para ele e ele ensinava história para mim. Mas, desde que ele arrumou uma namorada, complicou a situação ali, amigo. Desde que ele arrumou a namorada, nós nos afastamos e deixamos de estar juntos. Eu percebo que rolou um ciúminho ali. Logo no começo eu já tinha percebido. Deixamos de estudar juntos. No início pensei que ele não gostasse tanto dela. Agora ele não está se saindo bem em matemática. Eu sei que as notas não estão boas. E depois que falei com ele sobre isso, eu me arrependi. Nem no colégio nos vemos mais, porque a namorada o afasta de mim. Ficam os dois de longe de todo mundo. Os dois lá longe de todo mundo. Não me importo mais. Se ele perder o ano, azar dele. Será que eu estou com ciúmes? Será? Eu tenho certeza disso. 46. Deixa eu ver 46. Que operações você teve de realizar
para transformar esse texto oral, fala, né, em um texto escrito? O que você utilizou? Quais foram os meios que você usou para deixar esse texto com marcas de escrito? Um pouco mais formal, um pouco mais curto. Vamos lá, a resposta é simples. O que nós utilizamos ali para fazer a transposição da oralidade para a escrita? Primeiro, eliminar as reticências. Foi preciso eliminarmos as reticências. Depois, eliminar as repetições. Cara, repetição é marca de oralidade, estava cheio de repetições. Tiramos todas as repetições. O texto escrito não é indicado que nós usemos aí as repetições. Depois, nós colocamos a pontuação adequada à norma padrão. O texto estava todo bagunçado em relação à pontuação. O que precisou ser feito? Colocar a pontuação adequada de acordo com as normas padrão. Beleza? Nós concluímos então as nossas 2 aulas de correção. Beleza? Galera, muito obrigado pela paciência de vocês aí. Valeu, tamo junto, até a próxima. É nóis!